Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away, got to fly away, to a home on God's celestial shore. I'll fly away, got to fly away. Tudo bem, gente boa? Bom dia. Eu já dei um spoiler para vocês quando nós falamos sobre a Páscoa judaica, não foi? No último vídeo, sobre a Pessach. O spoiler é que Jesus Cristo é aquela pessoa prometida que, pertencendo à família de Abraão, iria abençoar todas as nações. Muito bem, a Páscoa judaica é comemorada pelo fato de o povo ter deixado o Egito, a condição de escravo. Saíram do Egito 600 mil homens, portanto, em torno de 1.800.000 pessoas, um grande povo. E após esse povo atravessar o Mar Vermelho, que se abriu para que eles atravessassem a pé, eles caminharam durante 40 anos pelo deserto, sempre sob o comando de Moisés, considerado o maior profeta daquele povo. Interessante observar que dos 600 mil homens que deixaram o Egito, apenas 2 permaneceram vivos após esses 40 anos. Esses 2 eram Josué e Caleb, né? Todos os outros morreram durante a caminhada. Eu me lembro de uma promessa da vinda também de alguém. Como Deus havia prometido a Abraão, ele promete agora a Moisés. E ele diz que vai levantar um profeta como Moisés dentro de seu povo. Não é? Essa promessa é cumprida conforme o escritor da carta aos Hebreus. A bem da verdade, é um profeta com muito mais honra do que o próprio Moisés, o Senhor Jesus Cristo. Alguns fatos que ocorreram durante essa caminhada, eles foram citados, foram referenciados no Novo Testamento com relação ao ministério de Cristo. Vamos ver então quais? Um deles é sobre o tabernáculo, uma grande construção que foi feita ali pelo povo, sob as ordens de Moisés e sob, finalmente, as ordens do próprio Deus. E o tabernáculo representava a presença de Deus junto ao povo. Né? Era Deus ali caminhando com eles, indicando por onde eles deveriam ir. Né? Dentro do tabernáculo existia um espaço onde o próprio Deus se manifestava. A sua glória era manifestada a uma pessoa, ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote podia entrar ali naquele espaço uma vez por ano somente. Né? Esse lugar santíssimo, esse Santo dos Santos, ficava separado do restante do tabernáculo por um véu. Quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, a Bíblia nos informa que esse véu foi rasgado. Ou seja, abriu-se a possibilidade de que as pessoas tivessem acesso à glória de Deus. Vocês podem ler dessa liberdade para que todos pudessem ter acesso à glória de Deus. Um outro aspecto que faz um link entre a caminhada do povo pelo deserto, ali no livro de Êxodo, e o Novo Testamento é a figura do sacerdote. O que era o sacerdote naquela época? Era a pessoa que intermediava entre Deus e os homens. Era ele que entrava no lugar santíssimo para pedir perdão pelos pecados do povo. Então ele se colocava ali como intermediário entre Deus e os homens. Oferecia sacrifícios, enfim, pedia perdão uma vez por ano. Então esse era a figura do sacerdote. O sumo sacerdote verdadeiro é Cristo, conforme nos afirma o Novo Testamento, principalmente no livro de Hebreus. Né? Então, 2 textos aí que vocês poderiam ler. Mostra, então, que hoje nós não precisamos mais de um sacerdote e também não precisamos mais sacrificar animais. Né? O sacrifício de sangue foi feito pelo próprio sumo sacerdote, que é Cristo. Outro fato
ali que aconteceu durante o Êxodo, ele tem uma relação, um link direto com o Senhor Jesus Cristo. Trata-se do maná. Deus providencia o maná do céu, um alimento que diariamente vinha dos céus e alimentava o povo. Se nós lermos João, eu vou ler aqui para vocês, vocês vão entender. Olha. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away, got to fly away, to a home on God's celestial shore. I'll fly away, got to fly away, oh, I'll fly away, oh, glory, I'll fly away. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Lindíssimo, não é? Jesus Cristo fazendo com relação ao maná ali no deserto. E, finalmente, um outro fato que também é significativo e que é citado no Novo Testamento diz respeito às serpentes de bronze, né? Houve um certo período ali na caminhada do deserto que Deus mandou serpentes e elas estavam ali entre o povo e elas picavam o povo e eles morriam, aqueles que eram picados morriam. Pois muito bem, eles reclamaram com Moisés e Moisés então levantou uma serpente de bronze, levantou uma haste e uma serpente de bronze ali, de tal forma que aqueles que fossem picados pelas serpentes e que olhassem para a serpente de bronze com fé, eles eram sarados, eram curados. Muito bem, então Moisés levanta um mastro e coloca uma serpente de bronze. Vejam o que Jesus Cristo fala a respeito disso em João também, João 3. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away, got to fly away, to a home on God's celestial shore. I'll fly away. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, veja que link lindíssimo, né, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, confirmando, então, que o Senhor Jesus Cristo é aquele prometido. Vê que o Antigo Testamento, e nós estamos apenas no segundo livro do Antigo Testamento, estamos em Êxodo, Gênesis e Êxodo, muito bem, ele dá muitas dicas, muitos links, de que viria o Messias, viria aquele que iria salvar o mundo, iria abençoar todas as famílias da terra, iria, enfim, providenciar a salvação. Esse Messias é o Senhor Jesus Cristo. Simples assim. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away, got to fly away, to a home on God's celestial shore. I'll fly away, got to fly away.